nome é Lula Dantas, eu coordeno o Ponto de Cultura, a Associação do Culto Afro-Itabunense. O Ponto de Cultura é uma proposta da comunidade do terreiro Ileaxó Funké, que é uma comunidade de nação Queto, dedicado ao culto ao Orixá Oiá, que funciona há mais de 4 décadas aqui nesse espaço. O Ponto de Cultura é uma ação da comunidade do terreiro que já desenvolvia atividades de arte e educação em teatro, em dança, em percussão e em contação de história, né? E com o Ponto de Cultura a gente passou a fazer essas oficinas que a gente já fazia anteriormente, mas para um público externo. Até aí a gente trabalhava muito com comunidades tradicionais, com pessoas ligadas à religião. Com o Ponto a gente passou a desenvolver essas atividades para um público externo e isso nos deu um outro horizonte, né? Porque também para cumprir as exigências do governo federal e estadual, nós passamos a um nível de organização que nós não tínhamos, ou seja, nós fazíamos a oficina de percussão da mesma forma que a gente faz hoje, trabalhando os ritmos afro de acordo com o calendário litúrgico do terreiro, mas hoje a gente procura ter a gente tem que ter um conteúdo programático, a gente tem que ter uma carga horária, a gente tem que prever que os recursos a gente vai realmente necessitar para aquilo, né? Então, essa parte da organização, da metodologia, da dinâmica das oficinas, nós estamos nessa fase de aprendizado, né? Quando nós não temos conhecimento, como na questão da cultura digital, na questão principalmente da cultura digital, a gente busca essa formação fora, né? Porque a gente não encontra essa formação facilmente nem dentro da própria rede dos pontos, né? Essa facilidade de interação, mas também na tradição oral, na questão de tradição também, porque nós não somos detentores de todo o conhecimento, e a gente também tem muito interesse em aprender, né? Então, à medida que a gente está ensinando aquilo que a gente sabe, os arte-educadores, as pessoas da comunidade também estão aprendendo a interagir, aprendendo a se expressar, aprendendo a ensinar, né? Porque tem que ter uma forma de abordagem para uma criança de uma forma, para um adulto é de outra forma, para uma pessoa que é de comunidade tradicional, nosso linguajar é para uma pessoa que não é de comunidade, a gente tem que ter um outro linguajar, uma outra forma de abordagem. Então, são esses cuidados que a gente está tendo no desenvolver do projeto, né? Também de trabalhar com os grupos culturais que têm a ver com o nosso universo, né? Trabalhar com as instituições que são parceiras desde sempre, né? Desde antes do Ponto, e que trabalham com cultura afro-brasileira, que são poucas, né? Aqui na comunidade, e tentar fortalecer esse elo de ligação, de interação, inclusive de formação, quando há essa possibilidade para a gente fazer juntos. Porque é importante que a gente entenda o processo de aprendizagem da comunidade, né? Como eles estão aprendendo. Uma coisa interessante é quando, além dessa questão pedagógica, né, do ensinar, tem a questão do bem-estar que o fazer cultural traz para a comunidade. Quando um jovem consegue dominar uma turma, passar um conhecimento, replicar aquele conhecimento, né, isso traz um nível de satisfação que é muito importante para a gente. E isso reforça. Eu fico alegre, por exemplo, quando a gente faz reuniões de avaliação, que todos os sábados tem reuniões da comunidade. Quando a gente faz reuniões de avaliação, que a comunidade fala que o candomblé hoje é mais bem tocado, o candomblé hoje é mais bem cantado, o candomblé hoje é mais bem dançado. Eles hoje sabem mais o que eles estão falando, o que eles estão cantando, o que eles estão dançando, porque na tradição oral isso é passado com muito rigor e uma demanda de tempo muito grande. O aprendizado é de uma vida, né? E as pessoas hoje têm uma pressa de ter o acesso à informação. Então, uma das questões também que a gente está aprendendo nesse percurso é como utilizar as ferramentas da tecnologia para facilitar, organizar o trabalho que a gente tem da forma tradicional, né?
É legal isso que você falou de que na tradição oral tem essa questão do Do tempo, né? tempo, isso. Porque E antes, como quando eu fiz santo, a gente vivia dentro do terreiro. A gente passava meses dentro do terreiro. As pessoas, para se iniciar, passavam, às vezes, anos dentro do terreiro. As pessoas não têm mais esse tempo. As pessoas que viviam na comunidade do terreiro hoje já não vivem mais. A maioria dos terreiros hoje são quilombos urbanos. Né? E quilombos com tradição. Não são quilombos evangélicos, são quilombos de tradição. Então esses quilombos, eles têm uma produção artística, cultural, né, que é uma demanda. Né? E no terreiro, eles vão aprender isso de uma forma hierárquica, de uma forma que é tradicional, mas com o passar do tempo, de acordo com a aptidão de cada um. Nas oficinas, a gente já consegue sintetizar, né, algumas questões. Por exemplo, nós falamos uma outra língua, né, quando a gente fala com o orixá. A gente fala a língua iorubá. Então, não falamos essa língua fluentemente, não é a nossa primeira língua, né? E nem a nossa segunda língua. Muitas das pessoas de terreiro só têm o contato com essa língua pela tradição oral. Nunca tiveram acesso a um estudo, a um livro. Né? Então, as pessoas entenderem, saberem o que elas estão cantando, o que elas estão rezando, que história elas estão contando, o significado que tem por trás de palavras que para outras pessoas são simples, que para nós traz uma outra complexidade. Né? Uma folha para nós tem um significado muito abrangente. Né? Ela pode trazer calma, ela pode trazer equilíbrio, ela pode trazer quintura, ela pode animar, ela pode esfriar. Então esse contexto todo a gente tenta passar, é o que a gente chama de oficina de tradição oral, porque a gente não ensina matemática, nem ciências, nem história, a gente ensina a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, de ver o ritmo, as nossas lendas, os nossos contos, as nossas cantigas, as nossas rezas, as nossas orações, tudo isso tem um significado, além do literal, do que está ali escrito, tem um outro significado por trás. E isso demanda realmente um tempo de entendimento. Então, o que a gente busca fazer é manter as oficinas no formato que a gente já fazia antes. Ou seja, sempre em forma circular, sempre as pessoas sentadas na mesma altura, sempre olhando um no olho do outro, e sempre algum mestre, alguém que tenha realmente conhecimento, está fazendo essa explanação. Né? Então a gente sempre convida pessoas que tenham conhecimentos específicos, né? Quem sabe contar história bem, quem sabe dançar bem, quem sabe cantar bem, porque cada etapa dessa é um saber incrível de possibilidades. Então quando a gente faz uma oficina, por exemplo, na época que a gente estava ensaiando aqui o agueré, que é a dança de Oxóssi, aí era as festividades se aproximando e a gente tivemos visitas de outros mestres. Então a palavra agueré, na minha comunidade, ela tem uma tradução. Em outras comunidades, ela tem outras traduções. Então, além do nosso saber, da nossa forma de saber, a gente também tem a preocupação em dizer e deixar claro para as pessoas, deixar evidente para as pessoas que não é só isso. Não termina aí. Essa é a minha visão da coisa, mas tem outro ali que tem outra visão. E como nós viemos de várias Áfricas, esse saber também veio de várias formas. Então a gente sabe uma lenda com uma nuance, o outro já sabe aquela mesma lenda, mas já tem um outro final, um outro detalhe, e isso é o que faz a gente distinguir quem é de Queto, quem é de Angola, quem é de Jexá, quem é de Jeje, que cada povo tem as suas histórias próprias. Então quando a gente passa alguma informação para as pessoas, a gente tem que ter esse cuidado com a origem, né, de onde isso veio, e também dizendo e não somos os detentores da verdade. Né? Essa é a nossa interpretação de uma lenda. Isso é muito amplo. Né? Cada um vai fazer uma interpretação diferente se a gente tiver 10 pessoas escutando. Né? Mas a mensagem dessa lenda normalmente é uma só, independente das nuances, das famílias de santo, de que África veio. Mas a lenda que explica que Oxóssi não come mel, ela tem trocentas versões.
mas a mensagem dela é uma só. Entendeu? Então existe uma unidade no corpo da cultura iorubá nesse sentido, que tudo conduz a gente ao conhecimento da vontade do orixá. Não sei se... É isso. Então, aí nós fazemos... Vamos falar com as pessoas sobre Egungun, sobre ancestral, uma questão que é tabu, né? O ocidental falar da morte é uma coisa muito complexa. E para os grupos tradicionais não, a morte é um processo da etapa da vida, né? Sem a morte a gente não passa para outro processo. Então se a gente está falando com um grupo de iniciados, de pessoas que já têm algum conhecimento nessa questão, nós vamos poder usar uma linguagem já mais tradicional. Mas se eu pego alunos de escola pública e vou falar sobre a morte no contexto iorubá, eu já tenho que ter um outro cuidado. Então, mesmo falando em tradição, né, a gente vai ter aí uma abordagem diferenciada, né, porque se eu for usar termos tradicionais, se eu for usar conceitos que para as pessoas não são tão evidentes, a gente não vai se fazer entender. Né? Então isso para a gente ainda é um descobrir. Né? Porque É uma sempre experiência que está sendo... É assim, até porque, por exemplo, nós estamos fazendo uma oficina de dança. Aí tem um grupo de 30 crianças dançando. Aí no momento uma delas percebe que aquele ritmo é de terreiro. Mas nós estamos dançando candomblé, entendeu? As pessoas podem até dançar o jexá, podem dançar tambor, mas se elas perceberem que estão dançando candomblé, aquilo constrange, né? Aí, isso é uma experiência que aconteceu aqui. E aí, uma saiu puxando para a outra, 2, 3, 4 saíram, vieram cá para fora, mas o grupo maior continuou dançando. Então eu não dei atenção às que saíram e continuei dando atenção às que estavam dançando. Mas são coisas que, se a gente não tiver esse cuidado, né, eles vão achar que a gente... Então esse cuidado entre o que é tradição, o que é cultura e o que é proselitismo, né? Por isso que a gente fala, tem que ter esse cuidado, porque a gente não trabalha com pessoas que são só da nossa cultura, hoje, né? E esse aprender a lidar com esse público externo, ainda para nós é uma dinâmica ainda a ser aprendida. O ensinar as pessoas do terreiro, isso é automático e praticamente sem muita conversa, sem muita explicação, né? Mas pela rotina, as pessoas aprendem a cantiga de tanto ouvirem ela. As pessoas aprendem a reza de tanto repetirem ela. Né? Acho que nas outras culturas, nas outras tradições não deve ser muito diferente. Mas na nossa, como nós não temos nada disso escrito, né? Então tem esse diferencial. Você não vai achar essa informação escrita. Você só vai achar ela falada, ou cantada, ou contada. Mas escrita por um sacerdote, isso é muito raro. Né? Nós temos muito pouco do nosso olhar de dentro para fora escrito. A Associação do Culto Afro foi criada em 1987. Né? Nessa época, com a participação das lideranças mais antigas da cidade, das baianas de Acarajé, que era um grupo expressivo na época, e de alguns agentes e gestores, exemplo de Mário Guzmão, Ritinha Dantas, o Baldo Dantas, e alguns atores que fizeram uma diferença nessa época. Então, com a associação, nós sempre tínhamos vontade de realizar alguma ação além da religiosa, da atividade com as comunidades tradicionais. E na época, todos os terreiros, a maioria dos terreiros, tinham ou participavam de atividades culturais do grupo, ou seja, tinha o terreiro que tinha um afoxé. Então nem todo terreiro tinha um afoxé, mas aquele que tinha o afoxé recebia vários terreiros, várias comunidades participavam daquilo. Né? Então eles tinham uma tradição sendo replicada ali, e aquilo, né, tinha uma continuidade, gerava uma economia, gerava
emprego, gerava a atenção dos artistas, porque alguém vinha compor a música, tinha os ensaios, ali tinha o pessoal que vendia acarajé, que vendia comida, que vendia bebida, ou seja, a comunidade participava, e isso a gente perdeu. Então a gente foi sentindo essa perda das nossas expressões culturais. A cidade de Itabuna hoje não tem nenhuma expressão cultural de matriz afro-brasileira na rua. Temos grupos de percussão que fazem atividades, mas não são grupos oriundos dos terreiros. E isso a gente perdeu, por falta do apoio público, do apoio do recurso e do apoio político também. Então a associação sempre teve vontade de promover atividades na qual a nossa cultura fosse foco, fosse central. Quando nós fomos contemplados no edital do Ponto de Cultura, nós ouvimos essa pergunta: por que trabalhar com cultura afro-brasileira? Com tanta coisa para vocês trabalharem, o único ponto de cultura que eles achavam, que nós somos 2 aqui em Itabuna, mas eles sempre achavam que a gente era o único, que eles não têm informação, o único ponto de cultura da cidade de Itabuna, um terreiro de candomblé. Isso é inadmissível ainda para muita gente. Eles não entendem, que a gente concorreu a um edital público e fomos contemplados. Eles acham que a gente recebeu um prêmio. Então, trabalhar com a cultura afro, para nós, é a única forma que a gente achou de valorizar a nossa cultura e de voltar a ter essa discussão sobre o que é cultura negra na região, o que é a dança negra, a percussão negra, a música negra, o teatro negro, a culinária, a gastronomia, a parte de bordado, de vestuário, de indumentárias, que a gente cria, que a gente produz, que a gente vende, comercializa. Então, tudo isso vai sendo passado apenas como objetos religiosos, e não são. Não são objetos apenas religiosos, são objetos que são sagrados para quem tem esse sentido do sagrado, mas são objetos de arte, que merecem todo o respeito e toda a atenção. Então foi daí que a gente passou a realizar as nossas oficinas para a nossa comunidade interna, primeiramente. A gente queria que as pessoas sempre tivessem acesso à informação, que como nós temos várias representações, várias pessoas que fazem esse trabalho de participação social, mas aí a gente passou a se reunir uma vez por semana e manter uma rotina de atividades e sempre estar consultando a comunidade o que eles querem aprender. Então, o gostoso da nossa oficina é porque são eles que trazem o assunto. O que o ponto tem definido é assim: tratar dos temas ligados ao calendário litúrgico do terreiro, porque a comunidade vai estar discutindo na época do caruru o caruru. Então nada melhor do que a gente conversar sobre aquilo que está rolando. Se também tem uma cerimônia fúnebre, a gente também vai tratar sobre esse assunto com a comunidade. Então é bom que as pessoas tenham a oportunidade de perguntar, que na tradição oral já não tem. Essa liberdade de perguntar o que quer e na hora que quer. Então na oficina se quebra um pouco essa hierarquia. A gente senta de olho no olho, a gente conversa na mesma altura, senta na mesma roda. Então as pessoas têm essa liberdade para perguntar, para tirar suas dúvidas, para falar besteira, e isso tudo vai trazendo mais assunto. E é isso que a gente chama de tradição oral, porque não tem bibliografia, é tudo da memória das pessoas. E aí tem esse desafio, de como sistematiza, que era o que você começou a falar. Daí... O que é público, o que é sagrado, o que é profano, o que é que a gente quer, que mensagem a gente quer passar. Então os arte educadores da gente, o pessoal que trabalha com a gente, passou por formação em cultura da infância, porque a gente quer trabalhar também com a criança do terreiro. A gente quer ter essa abordagem. Então, a gente precisa se capacitar, capacitar a comunidade. Temos essa prioridade de utilizar os recursos humanos da comunidade, porque são esses os voluntários que trabalham com a comunidade, com recurso ou sem recurso. E são essas pessoas, é o olhar dessas pessoas que a gente quer, que seja passado, não o olhar de quem está só passando, veio e vai embora.
A gente quer que alguém da comunidade tenha essa formação. Então, se a gente quer trabalhar com dança, alguém da comunidade vai trabalhar essa dança. A gente quer trabalhar com percussão, são os meninos da percussão que vão tomar a frente disso. E cada um com seu talento, né? Porque são muitos talentos. Como se dá essa articulação com os grupos culturais, no contexto das oficinas, da formação, os grupos culturais parceiros, que aqui eu vi, enfim, o pessoal do Maitá Capoeira, enfim... Como os grupos culturais de matriz africana, que são muito poucos, né, são poucos, nós temos um contato direto e uma rotina de atividades nas quais a gente se prestigia, se apoia, né, e busca sempre que possível realizar em parceria. Então, quando um grupo está realizando uma atividade, o outro está ali registrando, o outro está ali divulgando, no mínimo está ali participando, né, para poder a gente manter essa linha de frente, né, que a gente chama, que existe hoje na cidade, um movimento que a gente chama de movimento negro, que não tem sigla, não tem partido político, não tem a bandeira, a não ser a bandeira da luta, né, pelo povo negro. Então, esse grupo, há décadas, já realiza eventos. A Vigília Zumbi, todo ano, anos mais belas, anos mais simples, mas nunca sem fazer, nunca sem a nossa atenção, sem o nosso carinho, sem a nossa vontade de realizar. E mostra de arte, palestras, conferências, atividades ligadas à cultura negra, né, são muito poucas que acontecem na cidade. Os grupos culturais, eles são, como eu já falei a você, nem todos mais são de terreiro. Então o pessoal do grupo de capoeira, eles não têm ligação com o terreiro. Qual é a ligação deles? Né? Como é que se dá essa? A ligação deles é por afinidade, porque nós trabalhamos com cultura afro-brasileira. Então, por exemplo, Sedex, o pessoal do grupo de capoeira Maitá, eles são parceiros da gente de muitos anos antes do ponto. Então, quando nós tivemos no ponto a ideia do projeto do ponto, já prevemos a participação da capoeira, né? Tanto que nós realizamos em 2 períodos oficinas de capoeira aqui dentro do ponto. O pessoal do Encantarte, eles têm um trabalho belíssimo de percussão, né? Mas eles nos consultam na questão da cultura afro, da questão da percussão. Tem as nossas nuances, que o ijexá tocado no terreiro é um, o ijexá tocado no afoxé é outro na rua, o afoxé tocado na banda de música lá, já com outros critérios, já é um outro ritmo, né? Apesar de virem da mesma origem. Então, o que os grupos buscam no ponto, eu creio que seja essa disposição que a gente tem em ensinar e em juntar as pessoas para realizar junto. Quando a gente consegue juntar os grupos para realizar alguma atividade, né? A exemplo, nós realizamos, no mês da consciência negra, todos os grupos de matriz africana querem fazer sua homenagem a Zumbi. Mas nós todos têm trabalho com escola, todos têm trabalho com outros grupos, com o seu público. Mas nós temos sempre algo para a gente fazer junto. A Vigília Zumbi, a gente sabe que nunca teve recurso para isso. Então quem faz somos nós. Então um chega com o vinho, o outro chega com a vela, o outro chega com os fogos, e todos com seu talento. E é feito sempre assim, né? Então, como a gente sabe que isso também limita e também interfere na qualidade do resultado que a gente quer apresentar, inclusive a comunidade, então esse ano nós já projetamos em parceria o que nós queremos para a nossa vigília. E já enviamos um projeto para concorrer a edital, e se não passar nesse, a gente bota uma peruca e manda para outro, mas que a gente quer trabalhar em parceria com as comunidades dos terreiros, desenvolver com as comunidades de matriz africana da região. E além das comunidades da cidade, tem os outros grupos culturais, que a gente tem uma afinidade de trabalho. A Banda Sinfônica, a Filarmônica 2 de Janeiro em Canavieiras, a Tribo da Libélula em Itacaré. E assim a gente vai estabelecendo essas afinidades, que são grupos que tenham ou a ligação direta com a matriz afro-brasileira,
né? Ou um grande respeito, e elas buscam da gente essa informação do tradicional, porque normalmente as outras coisas eles já fazem e muitas vezes até melhor do que a gente, né? Mas na questão da tradição, o terreiro é o centro realmente o núcleo das atividades, né? No ponto a gente consegue realizar nossas oficinas com uma certa tranquilidade. Tem despertado a atenção de pessoas que nem são da nossa cultura, nem são da nossa tradição, mas pessoas que trabalham também com ensino, né, que tem vem buscar essa informação. Então nós temos aqui no ponto o Ricardo, que além de ser hoje diretor de escola, mas ele é um militante da cultura afro-brasileira e ele representa a Associação do Culto Afro na Comissão Mista da Secretaria de Educação, buscando justamente adequar a lei ao ensino, né, e a obrigatoriedade do ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Então, o ponto de cultura, ou a cultura popular, ou a cultura tradicional, chegar à escola ainda é difícil, né? Mesmo a gente tendo pessoas que são da comunidade, que estão lá dentro da escola, né? Mas ainda é difícil a gente levar o nosso material. Para a universidade, muito pior, né? Não existe nem essa cogitação, né? O nível de diálogo entre a universidade e as comunidades de terreiro é focado a um ou dois terreiros, e os outros são completamente obnubilados, né? É uma preocupação da gente, porque como a gente chegar à escola, né? Como ponto, chegar à escola. Então nós fizemos oficina na escola Dom Serlau Estanula em 2011. Nós fizemos lá 6 meses de oficina. Não tivemos a visita de um professor, de um diretor, sabe? E isso pra gente é muito frustrante, né? Como já sei, vocês podem até utilizar aqui esse espaço, desde que não incomode a gente, né? Mas isso não é receber o ponto, né? Isso não é aceitar o ponto, isso não é respeitar o trabalho da gente, e não é estabelecer parceria, né? Parceria pra gente é uma outra coisa. Então, o espaço da escola pública ainda é o espaço que a gente ainda precisa conquistar, né? Existe aí uma proposta do governo federal, do Mais Cultura nas Escolas, que a gente espera que ajude a melhorar esse diálogo entre as escolas e os grupos culturais, né? Porque normalmente é a escola que realiza com seus artistas já contratados, professores, as atividades culturais da escola, e nunca dão vez aos grupos culturais tradicionais da região de mostrarem seu serviço, de mostrarem seu trabalho, de mostrarem seu potencial, né? Você acha que isso tem um motivo? Você acha por falta de oportunidade? Não existe uma falta de interesse, porque, né, a cultura popular ela não é valorizada pela academia, né? Uma reflexão que eu faço, que a sua opinião, é que a cultura popular tem a liberdade de princípio, assim, né? Passa por isso necessariamente. A cultura popular é uma cultura politizada, né? Tem essa discussão muito forte na própria... E aí a escola... Tem uma outra discussão. Até a forma como coloca, a forma como lida, né? Isso. Por exemplo, eu tenho colegas meus que estão fazendo oficinas de tradição numa salinha de fundo lá da universidade, lá não sei lá das quantas, e aí, sabe? E aí, quando você vai ver o que está sendo dado àquela cultura para se expressar, é uma coisa muito pequena, é uma coisa muito mínima, e é uma coisa sem respeito, né? Eu acho que quando se pega um mestre da cultura popular e obriga ele, né, a se adequar a um modelo formal e catedrático e burocrático, a gente já tira ele do popular, né? Então, para a gente, como eu falei também, essa preocupação da gente, né, de como a gente também manter nossas oficinas
sem perder essa nossa tradicionalidade, sem perder essa nossa liberdade de escolher o que a gente quer falar, né, o que a gente quer dizer. Assim, a questão da identidade ainda não é vista com cuidado devido nem pela cultura, nem pela pasta da cultura, quanto mais pela pasta da educação, né? A diversidade é muito citada, muito falada, mas muito pouco promovida. Quando você for olhar em indicadores de recursos que são investidos, né, o que vai para a cultura popular é o que vai de incentivo para uma fábrica lá não fechar. E são parâmetros completamente diversos, né? Então, o que essa cultura, a diversidade já é uma questão que já limita a ação dos grupos culturais com a escola. A questão do preconceito mesmo desvelado, né, da discriminação mesmo, não só com os grupos que são de cultura popular, porque os saberes e fazeres sendo encarados como arte, isso é muito novo, né? Isso é muito novo para as pessoas. E se isso ainda vier de uma comunidade tradicional, ou indígena, ou de matriz africana, ou de cigano, essas pessoas não têm noção de que conceitos nós temos, né? de que regras nós somos regidos, né? E acho que é um diálogo que não se estabelece, né? Nós aqui vivemos apartados, as comunidades tradicionais num canto, as comunidades indígenas no seu canto e os ditos cristãos em outro canto, né?